Ok, bom dia a todos, graças e paz de Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos aos irmãos, alunos que já se encontram aqui conosco na nossa aula presencial, você que vai nos assistir logo mais à noite, aí na sua casa. Desejo um ótimo dia a todos e que hoje nós iremos retomar o nosso último assunto acerca da introdução bíblica, que é a questão da canonicidade. Então, até o dia 20, por mais 2 domingos ainda para frente, nós estaremos estudando esse assunto aqui na nossa classe, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Nós iremos fazer uma breve oração e logo em seguida já iniciaremos o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Graças te damos, Senhor Deus, pela tua infinita graça, misericórdia, perdão, dispensado imerecidamente sobre nós, através da pessoa de Jesus Cristo, meu Deus. Oramos nessa manhã pedindo que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos edifique, que o Senhor, ó Deus, através da tua bendita e santa palavra, venha conformar a nossa imagem, semelhantemente, meu Deus, à imagem de Jesus Cristo, o teu Filho bendito. Então, nós sabemos que a Tua Palavra, ela coopera, ó Deus amado, nesse exercício e nessa restauração para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos nessa manhã com ações de graças em Cristo Jesus. Amém. Bom, então eu quero começar com essa frase, tá bom? Então, a verdadeira igreja, ela não legisla, ela não normatiza, acresce, diminui ou é senhora do cânon. A igreja verdadeira apenas reconhece, ela serve, ela submete-se e entrega o cânon revelado se deseja ser reconhecida como a verdadeira igreja de Deus. Então nós vamos ver ao longo aqui da nossa aula que a igreja, ela não está acima do cânon das Escrituras. Então, não é a igreja que diz o que deve e o que não deve ser ensinado. Não é a igreja quem normatiza as normas para os seus fiéis. Não é a igreja que exerce a autoridade suprema sobre o cânon das Escrituras. Então, é muito comum, possa ser que alguém já tenha feito essa pergunta para você. Geralmente, as pessoas que não comungam da mesma fé que nós, elas dizem o seguinte, geralmente, se ela sabe se você é um cristão, uma cristã, ela vai fazer uma breve pergunta bem simples, né? Você é de qual igreja? Você é daquela igreja que não pode? Você já ouviu isso? Né? Que não pode isso, não pode aquilo outro. Querendo ou não, quando as pessoas perguntam isso, o que está no entendimento dela? Ela entende que é a igreja quem legisla sobre essas questões éticas, morais, sociais e por aí afora, mas na verdade não é a igreja, tá? A igreja, ela não legisla nada, a igreja apenas ela submete-se ao que já está legislado, no caso, a Escritura, tá bom? Então isso é um ponto muito importante para o entendimento bíblico sadio, nós entendermos isso, tá? Porque se não entendermos isso, nós estaremos colocando a igreja em uma esfera de atuação a qual não compete a ela, só compete à Escritura, tá? Então, é de suma importância nós entendermos isso, tá bom? Então, vamos prosseguir. Canonicidade, possa ser que isso seja um termo novo para os irmãos, tá? Canonicidade do grego canon, ou regra, ou norma, diz respeito aos livros normativos ou autorizados, inspirados por Deus,
para a inclusão nas Escrituras Sagradas. Nós vamos entender que essa inclusão, esse reconhecimento, foi um longo processo, tá bom? Então, por exemplo, o Novo Testamento ele só foi reconhecido como os 27 livros autorizados, inspirados por Deus, no Concílio de Cartago, em 397. Então, os irmãos podem perceber que foi um longo processo de reconhecimento desses livros. Quais livros foram divinamente inspirados pelo Senhor e quais aqueles outros livros que não foram inspirados. Então, os teólogos da época tiveram praticamente esses 3 séculos para poder chegar a essa lista definitiva dos livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver que lá por volta do ano 120, mais ou menos, a lista dos livros do Antigo Testamento já havia sido reconhecida também, tá bom? Então, a canonicidade é determinada por Deus. Não são a antiguidade ou a autenticidade ou a comunidade religiosa que tornam um livro canônico ou autorizado. Então, esse ponto está ligado à frase inicial, tá? Então, não é a igreja que chega e diz assim, olha, esse livro aqui é autoritativo, é inspirado por Deus. Não, a igreja não tem essa competência, tá bom? Um livro é valioso porque é canônico e não canônico porque é ou foi considerado valioso. Então, ele é canônico porque ele é canônico, não pelo fato dele ser considerado valioso, tá bom? Então, aqui, não adianta o livro ser muito antigo, um exemplo, certo? O livro é muito antigo, o livro traz ensinamentos valiosíssimos, tá? Mas isso não é critério para canonicidade, como nós vamos aprender aqui também, tá bom? Nós não estamos desprezando aqui a questão da literatura em si. Nós temos que avaliar como critério quais foram as regras adotadas para esse reconhecimento do que era canônico e do que não foi canônico, tá bom? Então, a sua autoridade é estabelecida por Deus e simplesmente descoberta pelo povo de Deus. Então, a Bíblia que eu e você temos nas mãos, está nesse livro, tem a autoridade que foi estabelecida por Deus. A Bíblia é um livro vivo, como nós vamos ver isso aqui. Um dos critérios, só para adiantar rapidamente para os irmãos, um dos critérios de canonicidade era o poder transformador do livro. Se aquele livro tinha o poder de transformar vidas. E nós sabemos que o único livro que tem essa capacidade é a Bíblia. Só a Bíblia tem essa capacidade de transformar o coração, a vida, o caráter, o entendimento, a visão, todo o homem. Só a Bíblia tem essa capacidade. Então, o que a igreja faz? O que o povo de Deus faz? O povo de Deus reconhece isso e aceita. E aceita essa canonicidade. Tá bom? Então, vamos lá aqui. Uma definição de canonicidade. Tá? Isso. Então, o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Então, se perguntar para você o que é canonicidade, bem simples. A canonicidade, ou o cânon das Escrituras, é a lista dos livros que pertencem à Bíblia. Nós vamos ver de maneira bem sucinta, não hoje, a questão dos livros apócrifos, que foram inseridos na Vulgata Latina, século IV ainda, por Jerônimo, tá? Então, geralmente as pessoas fazem essa pergunta, por que a Bíblia de vocês é diferente da dos católicos?
né? Aí você pode devolver essa pergunta para a pessoa que lhe fizer. Tudo bem, mas você sabe quais são os livros reconhecidos pela igreja? Quais são os livros que foram inspirados? Aí você diz, eu não sei. Pois é, os inspirados são esses aqui eles não foram. Eles foram acrescidos, tá? Mas eles não foram reconhecidos nem pelo próprio Jerônimo. O próprio Jerônimo não reconheceu aqueles livros como divinamente inspirados, ele apenas reconheceu como úteis para a história da igreja e para a igreja, mas não necessário. Ser útil é uma coisa, ser necessário é outra coisa, tá bom? Então vamos lá. Quais os critérios inadequados de canonicidade, tá bom? Então, os métodos adequados devem ser empregados para descobrir que livros Deus determinou serem canônicos. Senão, a lista de livros canônicos seria variada e identificada incorretamente. Então, o próprio Deus, através do Espírito Santo, podemos dizer assim, nessa mediação, iluminando a mente dos nossos primeiros teólogos, no estabelecimento dessas regras e nesses critérios de canonicidade, o próprio Deus, através do Espírito Santo, nessa mediação, ele foi orientando esses primeiros teólogos no estabelecimento desses critérios para podermos chegarmos ao que temos hoje, dessa lista reconhecida pela igreja e a lista correta dos livros que foram inspirados. Então, 5 critérios inadequados de canonicidade. Primeiro critério inadequado, incapacidade de distinguir um livro que era conhecido de um livro que tinha autoridade divina. Esse é um critério inadequado de canonicidade, tá? Então, nós sabemos, devido à queda, o homem ele está incapaz, por si mesmo, de descobrir as verdades e as coisas espirituais. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai nos dizer, não é isso? Que o homem está incapaz. É preciso que haja a iluminação do Espírito Santo. Então, esse critério inadequado de canonicidade, o homem está incapacitado de distinguir de um livro que era conhecido de um livro que tinha autoridade divina. Então, foi preciso que o Espírito Santo comandasse esse processo, tá bom? Eu vou falando aqui, caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, os irmãos podem fazer, tá? Levante a sua mão, tem um microfone aí, né, Wani? O microfone está aqui para os nossos irmãos lá de casa também ouvirem a sua pergunta, tá bom? Incapacidade de distinguir conflitos sobre o cânon entre grupos diferentes, de incerteza sobre o cânon dentro desses grupos. Então, no começo da história da igreja, houve divergência com relação a isso aqui, tá bom? Nessa capacidade de distinguir conflitos sobre o cânon. Então, por exemplo, o nosso irmão Lutero, ele teve dificuldade de reconhecer como inspirado a carta de Tiago. Por que a dificuldade dele? Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Mas eu já ensinei aqui para os irmãos o contexto, né? O contexto que Tiago fala e o contexto que Paulo fala acerca de obras. Então, Lutero teve essa dificuldade. A carta de Judas também teve uma certa dificuldade para ser reconhecida. A carta também de 2 Pedro, a própria carta aos Hebreus também houve uma certa dificuldade nesse reconhecimento, nessa aceitação. Judas e 2 de Pedro, porque fazem citações
do livro de Enoque. Tá? Que é considerado um livro apócrifo. Tá? Mas nós já aprendemos aqui que na questão da inspiração, Deus, soberano, o Espírito Santo, ele tomou também, ele fez uso desses escritos. E a partir do momento que esses escritos, eles foram citados pelo escritor sagrado, eles passaram a ser palavra de Deus também. Palavra de Deus, tá bom? A questão de Hebreus foi devida quanto à sua autoria. A autoria é incerta, né? A mais provável é que tenha sido Barnabé, o escritor da carta aos Hebreus. Muitos outros vão defender que a autoria paulina, mas o vocabulário usado e o grego usado na carta não corresponde com relação à autoria paulina, para defender essa tese. Então, também levou-se um determinado período para que a carta aos Hebreus também fosse reconhecida como livro inspirado por Deus. A terceira é a incapacidade de distinguir entre o acréscimo de livros ao cânon e a remoção de livros dele. Então, ou seja, essa é uma incapacidade e é um critério inadequado entre fazer essa distinção entre acréscimo de livros ao cânon e a remoção de livros dele. Então, por exemplo, no entendimento católico romano, eles entendem que a igreja ela é mestra do cânon. Então, ela coloca e tira o que bem quiser, porque ela entende que ela é a dona. Ela faz o que bem lhe apraz. Ela entende que ela é juíza sobre o cânon. Ela é quem legisla, ela tem essa autoridade. Então, por isso que você vê as chamadas encíclicas papais, não é isso? Mas quando nós pegamos a Escritura, por exemplo, a igreja verdadeira, ela não necessita que seja acrescido algo para a sua conduta e norma, e também a sua postura e a sua ação. Não precisa disso. Por quê? Porque nós já temos a Escritura. E qual é o ensino bíblico lá de Romanos 15:4? Tudo que nos foi escrito para a nossa edificação. Então, o próprio texto já está dizendo tudo. Tudo. Se você pegar rapidamente, segunda carta de Pedro, abra aí, por favor. Olha o capítulo 1 e o verso de número 3. Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos têm sido dadas por seu divino poder, mediante o conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência. Então, o texto está dizendo aí, todas as coisas que pertencem à vida e à piedade já nos foram dadas, Deus já nos entregou. Então, o que compete a nós como igreja fazermos? Devemos obedecer o que já nos foi entregue e assim nós crescemos nessa vida de piedade. O quarto critério inadequado é a incapacidade de distinguir entre o cânon e a comunidade que a comunidade reconhecia e as opiniões excêntricas de indivíduos. Então, opiniões acerca dos livros sempre houve, certo? Agora, recai sobre o homem essa incapacidade de distinguir entre o cânon que a comunidade, ou seja, a igreja, reconhecia e as opiniões. Tá bom? Então,
as opiniões propriamente ditas, elas iriam divergir do reconhecimento da Igreja acerca do cânon revelado, tá bom? E por último, a incapacidade de usar adequadamente a evidência judaica sobre o cânon transmitido por mãos cristãs, que por negar as origens judaicas, quer por ignorar o meio cristão pelo qual ele foi transmitido. Aqui é um ponto muito importante, porque nós sabemos, irmãos, que aprove a Deus fazer isso, a entrega, podemos dizer assim, a entrega do cânon, a entrega das Escrituras, vieram por meio do povo judeu. Paulo vai falar isso bem claramente em Romanos, capítulo 2. Que a Deus, aprove a Deus entregar aos judeus, Paulo vai chamar de os oráculos, né? Os oráculos de Deus. Então, nós como cristãos, nós temos esse entendimento, né? Infelizmente, muitos de nós temos, né? Nós queremos causar, na grande maioria, essa é a verdade, nós causamos essa ruptura, né? Entre a tradição judaica, a historicidade judaica do cristianismo. Mas eu entendo que nós, como cristãos, nós não devemos fazer isso. Nós temos muito que aprender com a tradição judaica. Primeiro, porque Jesus era um judeu. Né? Primeiro, porque Jesus era um judeu. Segundo, porque os seus apóstolos eram judeus. Terceiro, porque também os escritos, tanto do Antigo como também do Novo Testamento, eles estão, o Antigo mais acentuadamente, mas no Novo Testamento, os escritos do Novo Testamento, eles estão permeados também de uma cosmovisão judaica, de uma cultura judaica, de um estilo de vida, com traços, né? Eu não posso falar integralmente, mas com fortes traços também de uma influência judaica. Então, a gente não pode provocar uma cisão nisso, porque senão nós iremos nos perder. Nós iremos nos perder na linha de raciocínio do escritor. Então, muita coisa que os escritores bíblicos falam, asseveram, nos escritos do Novo Testamento, estão permeados disso, tanto de uma forte incidência da cultura judaica, como também de uma forte incidência da cultura grega, grego-romana. Então, nós como cristãos, esse é o entendimento que eu tenho, né? Nós como cristãos, quando rompemos com isso, a gente perde, digamos assim, o fio da meada. Aí nós iremos ficar tipo um navio, né? No meio do mar. Vamos ficar à deriva, à mercê das ondas, né? Você já viu um navio à deriva, né? Fica à mercê. A mesma coisa eu entendo que é na construção do nosso entendimento teológico. Então, nós não podemos provocar isso, tá bom? Então, nós não podemos ignorar isso de maneira tão abrupta nessa questão, tá? Então, só para você pegar só um exemplo, por exemplo, eu sei que quando os escritores se converteram ao cristianismo, vai ter aquela situação lá de Gálatas, né? Que Pedro era um judeu, mas aí por insegurança, né? Dos judeus mais ortodoxos, Pedro, quando estava com eles, se passava por judeu, né? Era cumpridor da lei e tal, tudo, observava as cerimônias, tudo aquilo outro, né? Aí quando Paulo viu aquilo, Paulo achou o quê? Uma incoerência. Aí o que Paulo fez? Paulo foi e o repreendeu.
Aí só um ponto para a gente pensar, né? Tem cristão que pensa que pastor não pode ser repreendido, né? Pode sim, em amor. E por pessoas espirituais. Então Paulo vai lá e corrige isso em Pedro, que era uma falha, era uma imaturidade de Pedro. E depois a gente não vê Pedro cometendo essa falha, né? Então, é isso aqui, né? Então, o que está na mente de Pedro ainda? Ainda está toda essa ritualidade, podemos dizer assim, judaica, na mente de Pedro. Ele ainda está absorvendo aquilo que Cristo revelou, ensinou. A mesma coisa somos nós. A gente não sabe de tudo. Nós estamos ainda no processo de absorção, não é isso? Nós estamos absorvendo tudo isso que Cristo tem nos entregou através da Escritura, e nós vamos absorvendo, vamos assimilando, vamos analisando tudo isso, e assim nós vamos, podemos dizer assim, nós vamos ajustando, né? O nosso pensamento, a nossa prática, o nosso estilo de vida, aquilo que Cristo revelou na sua palavra, tá bom? Então vamos lá. O relacionamento de autoridade entre a igreja e o cânon. Então tem aqui a posição incorreta sobre o cânon, nesse quadro, e tem a posição correta sobre o cânon, tá bom? Posição incorreta. A igreja determina o cânon. Isso é uma posição incorreta, tá bom? A posição correta é que a igreja, ela apenas descobre isso. A igreja não tem autoridade para transformar o livro, dizer que aquele livro é canônico ou não. Tá? A igreja apenas reconhece isso. A igreja é a mãe do cânon. Então, no entendimento católico, eles entendem que a igreja está acima da Escritura. Eles vão dizer que só há Escritura porque há igreja. Antes da Escritura veio a igreja. Tá? Eu citei essa frase aqui, não sei se vocês prestaram, não sei se vocês gravaram. Karl Rahner, que era um teólogo católico, ele vai dizer: creio na Bíblia porque Deus é o autor da igreja. Então, nessa frase, ele coloca a igreja como suprema sobre a Escritura, tá bom? Então, isso aí foi um grande embate na Reforma, essa questão, tá? Porque a Reforma, ela vai criar um lema, né? Somente a Escritura. Tá? E a Igreja Católica vai dizer não, a Escritura, ela é subordinada à Igreja, tá bom? Então, o entendimento correto é a Igreja é a filha do cânon. A Igreja sai da Escritura. Então, podemos dizer assim, então, né? A Escritura pariu a Igreja, né? Deípara. Então, a Igreja, ela sai da Escritura. É Cristo quem revela a sua Igreja na Escritura, tá bom? A Igreja é magistrada do cânon. Então, a Igreja, o entendimento incorreto é que a Igreja legisla, ela é a mestra desse cânon, tá? O entendimento correto, a Igreja, ela é ministra do cânon. Ela não legisla sobre o cânon, mas a igreja verdadeira, ela simplesmente ministra. Ela simplesmente entrega. Lembra lá de 1 de Coríntios, capítulo 11? Eu vos entreguei o que recebi, né? Então, Paulo recebeu de Cristo, por revelação, a questão ali
na observância da ceia. Aí o que Paulo faz? Ele simplesmente ministra aquilo revelado na Escritura. A igreja regula o cânon, isso é um posicionamento incorreto. O correto é que a igreja apenas reconhece esse cânon. Não é a igreja que regula, não é a igreja que diz o que deve e o que não deve fazer parte do cânon ou não, não é a igreja que diz que isso deve, isso não deve ser ensinado, a igreja apenas reconhece esse cânon. A igreja é a juíza do cânon. Posicionamento incorreto. O correto é a igreja, ela apenas testemunha. O que a igreja é? A igreja é uma testemunha do cânon. Ela testemunha que esses livros que nos forem entregues são autoritativos, são palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Então a igreja ela apenas testemunha isso, tá bom? A igreja é mestra do cânon, posicionamento incorreto, e o correto, a igreja ela é serva do cânon. O que a igreja faz? A igreja apenas serve a Escritura. A igreja está subordinada, podemos dizer assim, à Escritura. A igreja, uma igreja verdadeira, ela não pode fazer nada além do que a Escritura autoriza. A igreja que vai além do que está revelado não é uma igreja verdadeira, é uma falsa igreja. Porque nós sabemos, né, as pessoas têm um entendimento muito empobrecido com relação a isso, né, irmão? Tem pessoas que falam assim, né? Pastor, o importante é estar na igreja. Essa é uma frase muito perigosa. Primeiro porque a igreja, o que está por detrás disso, né? Dessa afirmativa? Ainda é aquele entendimento romanista. Como é que os romanos pensam, né? Fora da igreja não há salvação. Pode haver salvação fora da igreja? Claro que pode, irmão. A igreja não salva ninguém. A igreja não foi salva. A igreja não é salvadora, isso não compete à igreja. É claro que há sim salvação fora da igreja. Porque Salvador só há um, e esse Salvador é Cristo. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu posso sim estar fora da igreja e ser salvo. Agora, se eu estiver fora de Cristo, eu estou perdido. Porque a salvação está em Cristo, não está na igreja. Também. Quem Deus colocou como mediador entre ele e os homens, 1 de Timóteo 2,5, é Cristo, não é a igreja. No entendimento católico, eles vão entender que a igreja também é uma espécie de mediadora entre Deus e o homem. E esse mediador é Cristo, não a igreja. Não a igreja. Eu quero que você entenda que você os irmãos não façam nenhuma espécie de confusão. Eu não estou desprezando o lugar da igreja. O que eu estou enfatizando é que a igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Lógico que o raciocínio lógico disso, se nós fôssemos elaborar aqui um raciocínio lógico, a segunda premissa seria o seguinte: logo, o salvo verdadeiro estará na igreja. Se a gente fosse elaborar
umas premissas lógicas, a segunda premissa seria essa. Logo, o verdadeiro salvo estará na igreja. Simples assim. Ou seja, então a igreja é uma consequência dessa aceitação e desse reconhecimento de Cristo como o único e suficiente Salvador. Então é bom nós entendermos isso e corrigir irmãos nas nossas igrejas que infelizmente ainda pensam assim. Ainda pensam assim. Entendeu? Então, a igreja tem o seu lugar na edificação dos santos, a igreja tem o seu lugar nessa questão do encorajamento mútuo, da exortação mútua, tudo isso, mas ela não me salva. Quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. E Cristo, quando voltar, ele vem buscar a sua verdadeira igreja. A sua verdadeira igreja. Tá? Porque mesmo nessa igreja, há uma mistura de crentes verdadeiros e de falsos. Que na consumação, como Cristo diz, Ele é quem vai fazer essa separação entre joio e trigo. Entre joio e trigo. Só um minutinho. O Wayne vai pegar o microfone para os nossos irmãos de casa ouvirem a nossa irmã Nali. Esse equívoco quanto à igreja, né? Quanto à igreja que o senhor falou, tem a ver com o credo católico no sentido de dizer eu creio na Santa Igreja Católica? Isso tem a ver ou não? Não. Não existe dois credos. O credo apostólico é único. O que houve ao longo dos séculos foi pequenos acréscimos. Mas nessa questão que a irmã falou, creio na Santa Igreja Católica, esse credo, essa afirmativa, ela era afirmada pelos cristãos já no primeiro século. Eu falei aqui, aulas passadas, né, essa questão do credo, o que significa? Creio na Santa Igreja Católica, creio na Santa Igreja Universal. O que significa católico? Significa universal. Então, nesse aspecto, nós somos crentes universais, porque nós cremos nessa Santa Igreja. Aí possa ser que o nosso entendimento vai tomar dois rumos agora. Tá? O que é essa Santa Igreja Universal? No meu entendimento, é a igreja composta desde Adão até o retorno de Jesus Cristo. Porque no meu entendimento, Deus não tem dois povos. Deus não tem judeus e Deus não tem gentios. Deus tem um único povo. Carta aos Efésios, principalmente capítulo 2, capítulo 3, vai deixar isso muito bem claro para nós. Tá? Então, agora, a sua pergunta é pertinente porque eles vão pegar esse ponto do credo, creio na Santa Igreja, e vão fazer uma afirmativa, dizendo que na Escritura não tem nenhuma passagem dizendo para eu crer na Bíblia. Mas eles vão tomar essa questão do credo para ensinar que eu devo crer na igreja. Eu devo crer na igreja. Então, eles vão... Ou seja, lembra, nada está solto.
como eles entendem que a igreja é mestra sobre o cânon, então eles podem dizer isso. Eles podem dizer isso. Entendeu? Que nós somos, digamos assim, encorajados a crer na igreja e não na Bíblia. Respondido. Agora, essa pergunta da irmã ali é muito pertinente, é muito ampla, né? Então, por exemplo, nos nossos dias de hoje, como nós podemos distinguir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa? Tem vários pontos aqui que nós podíamos trabalhar a esse respeito, mas essa não é a nossa área de concentração, né, de aula, eclesiologia, né? Mas nós podemos sim distinguir. Então, se nós tivermos essa maturidade, ou seja, vai cair aquela premissa lá que importante é estar na igreja. Nem sempre. Porque se você é um crente verdadeiro, aí o que a Escritura vai nos ensinar? Que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então, se você é um crente verdadeiro, então o Espírito Santo não vai encaminhar você para uma falsa igreja. Se ele é o Espírito da verdade, aí tem muito crente assim, pastor, foi o Espírito Santo que me mandou para aquele lugar. Não. Pode ter sido outro Espírito, menos o Santo, que encaminhou você. Entendeu? Porque o Espírito Santo não mente. Ele não é de confusão. Tá? Então vamos lá. Então, como os crentes tomaram conhecimento do que Deus fizera? Os próprios livros canônicos aceitos da Bíblia referem-se a outros livros que não estão disponíveis, por exemplo, o livro dos justos. Lá em Josué 10, capítulo 13, Josué vai fazer menção desse livro, o livro dos justos. Agora, esse livro, ele é canônico? Não. Ele não é um livro canônico. Ele é um livro histórico que relata as histórias do povo de Israel? Sim. Sim. Agora, na inspiração, lembra lá da aula de inspiração? O Espírito Santo conduziu Josué a fazer citação desse livro. Então, pelo fato desse livro, a inspiração torna esse livro, o livro dos justos, um livro autêntico, no sentido, deixa eu bem explicar aqui, torna esse livro dos justos autêntico no sentido da sua historicidade. Verdadeiramente esse livro dos justos existiu. Por que existiu? Porque a inspiração revela. A inspiração autentica. Então, é bom te entender isso, na inspiração, Deus não poderia fazer citação de algo inexistente. Não poderia. E por que Deus não poderia fazer isso? Ele não poderia, porque primeiro ele é sábio. E na comprovação, podemos dizer assim, na comprovação histórica dos relatos, esse livro ele teria que existir. Para quê? Para comprovar, para servir como uma prova subsidiária. O livro dos justos é uma prova subsidiária. A prova primária é a inspiração e a revelação. Mas só que Deus
no seu plano, no seu bendito plano, Deus ele não despreza essas provas subsidiárias. É bom te entender isso também. Tá? Então, esse livro dos justos como prova subsidiária corrobora para essa afirmativa de Deus revelada. Não. Ele não é inspirado. É um livro, meramente um livro histórico. Um livro histórico. Tá bom? Mas é um livro autêntico. Com relação à sua historicidade. É bom fazer essa distinção, tá bom? A autenticidade do livro está alocada à sua historicidade. Não é um livro fictício. Foi um livro real, que existiu mesmo. Tá bom? Então, o livro foi escrito por um profeta de Deus. Então, são 5 questões fundamentais que estão no centro do processo da descoberta. O livro, ele foi escrito por um profeta de Deus. A pergunta básica era se um livro era profético. A característica profética determinava a canonicidade. O profeta era alguém que declarava o que Deus havia revelado. Então, somente as escrituras proféticas eram canônicas. Qualquer coisa que não fosse escrita por um profeta de Deus, não fazia parte da palavra de Deus. Os termos característicos da mensagem profética era: e a palavra veio ao profeta, ou o Senhor disse. Você já leu o Antigo Testamento? E veio a mim a palavra do Senhor, peso do Senhor. São frequentes em todo o Antigo Testamento. Agora tem uma observação. Deve-se observar nesse sentido que, ocasionalmente, a Bíblia contém profecias verdadeiras de indivíduos cuja posição no povo de Deus é questionável. Por exemplo, Balaão, ele era um profeta? Sim. Agora, ele era um profeta verdadeiro ou falso? Então, Balaão, em Números 24, 17, está lá o caráter dele. Mas ele profetizou em nome de Deus? Sim. Leia Números 24, de 22 para frente, leia. Você vai ver ali. Lembra da aula lá de inspiração? Onde está o compromisso de Deus? Com a inspiração ou com o veículo? Com a inspiração. O compromisso de Deus está na inspiração. Então, nós aprendemos, nós vemos ao longo da revelação, Salomão que foi inspirado, mas olha um trecho do momento da vida de Salomão. Davi, mas olha um trecho da vida de Davi também, e tantos outros. Mas o compromisso de Deus está com a inspiração, não com seu veículo. Não com seu veículo. Caifás, já fiz citação aqui, lá em João 11, 49. Caifás profetizou. Vocês estão falando que vocês não estão entendendo. É melhor que morra uma só pessoa
do que uma nação inteira. Né? E interessante que ali João vai registrar isso na inspiração, dizendo que Caifás estava falando da morte de Jesus. Pode sim, irmã Ali. A irmã Ali está perguntando se os falsos profetas hoje podem ser usados. Sim, podem sim. Dentro da teologia, nós chamamos isso de graça comum. Porque, mais uma vez, o compromisso de Deus não é com o veículo. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Jeremias capítulo 1. Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Jesus conferiu poder também, irmã Ali, para Judas, para expulsar demônios, curar enfermos. Então, os falsos profetas de hoje, eles podem ser sim usados por Deus. Agora, vamos ver uma passagem para vocês entenderem. Segunda de Pedro vai falar muito sobre os falsos profetas, né? Segunda de Pedro e Judas também. Mas vamos ficar aqui com a passagem de capítulo 2. Capítulo 2. Porque essa questão tem tudo a ver com o que estamos estudando também, irmãos. Tá? Não tá desassociada. Quero que você entenda que essa pergunta que a irmã Nália está fazendo, ela não está desassociada do assunto geral que nós estamos estudando, tá bom? Então, 2 de Pedro, capítulo 2, acompanhe, por favor. Mas ouvem também falsos profetas entre o povo. Então, sempre houve isso. E eu entendo que essa questão da permissão de Deus no meio do seu povo em ter esses falsos profetas é justamente para corrobora justamente para experimentar o próprio povo de Deus. Porque se você pegar a história do povo de Deus, você sempre vai ver isso, que houve momentos em que o povo de Deus, ele vai desprezar o profeta verdadeiro. Você já viu Isaías, já viu Jeremias, Ezequiel e tantos outros. Eles vão desprezar o verdadeiro profeta de Deus e vão dar crédito ao falso. Vão seguir o falso, vão obedecer o falso. Mas nós aprendemos também o outro lado da moeda. Deus sempre preservando o remanescente fiel. Ou seja, então, o remanescente fiel, que podemos chamar de a igreja verdadeira, sempre vai dar ouvido ao profeta verdadeiro. É bom perceber, e isso está claro ao longo da história da igreja, tá bom? Que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até negarão o soberano, ou seja, negar Jesus, que os comprou, atraindo sobre si mesmo destruição repentina.
e muitos seguirão a lascívia deles. Ó, interessante isso, ó, muitos, não está dizendo todos. Muitos. Por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Então, um dos papéis que Satanás usa com os falsos mestres, através dos falsos mestres, é manchar o caminho da verdade, manchar o evangelho, manchar a igreja, manchar os crentes. Então, por exemplo, está na boca do povo, né, gente? Não é? Está na boca da torcida do Corinthians, então não é segredo para ninguém, né? Então, como não é segredo para ninguém, então a gente não pode ficar aqui falando na boca miúda, né? Esse caso aí da deputada federal Flor de Lis. O que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui. Manchar o caminho da verdade. Qual é a pressuposição na cabeça de quem não é crente? Que todo crente é daquele jeito. Agora, essa premissa é verdadeira? Não. Não é verdadeira. Sim. Mas aí a gente vai ter que lidar com essa tensão. Aí não adianta, aí é um ponto fraco nosso. Não adianta ficar se escondendo atrás da instituição, gente. Entendeu? Então, muitos crentes vão dizer assim, não, mas ela não é da minha igreja. Ela não pertence à minha igreja, pastor. Na mente da pessoa que fala isso, qual é o escudo dela? A instituição. Não é o evangelho. E qual deve ser o nosso escudo? O evangelho. Por quê? Porque a instituição é manchada pelo pecado. O evangelho não. O evangelho não é manchado pelo pecado. Entendeu? Vamos prosseguir. E em sua avareza farão comércio de vós, com palavras fingidas. O juízo pronunciado sobre eles a longo tempo não tarda, e sua perdição não dorme. Porque se Deus não... lembra daquilo que eu falei? A comunidade pactual do primeiro século, ela é uma comunidade permeada de judeus. Então Pedro aqui, a partir do versículo 4 até o versículo de número 7, Pedro vai fazer citações do Antigo Testamento, de Gênesis, de histórias que a sua comunidade sabia. Então Pedro não faz ruptura. Lembra das rupturas que eu falei no começo da aula? A mente de Pedro é uma mente judaica. A mente do seu auditório primário, dos seus primeiros leitores, é também uma mente judaica. Por isso que ele está fazendo citação aqui disso, tá? Então, ele vai dizer, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, porém, expulsando-os para o inferno, entregou-os às prisões da escuridão, para serem reservados até o juízo. E se não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com outras 7 pessoas, trazendo o dilúvio sobre o mundo de ímpios,
E se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tendo-as posto como exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pela conduta libertina daqueles insubordinados, porque este justo que residia entre eles afligia cada dia a sua alma justa, vendo e ouvindo os atos iníquos deles. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos sobre o castigo para o dia do juízo, e especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em concupiscência e imundícia e desprezam a soberania do Senhor. Atrevidos e obstinados, não temem falar mal das autoridades superiores, enquanto os anjos, que são maiores em força e em poder, não pronunciam juízo de maldição contra elas diante do Senhor. Mas aqueles falando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais, nascidos para presa e destruição, perecerão na própria perdição. Receberão o galardão da injustiça, pois têm por prazer a satisfação do deleite efêmero. Estes são imundícies e manchas, os quais até enquanto comem convosco recreiam-se em seus erros. Eles têm os olhos cheios de adultério, não se saciam de pecar, seduzem as almas inconstantes, têm o coração habituado à cobiça e são filhos de maldição. Forte isso, né? Deixaram o caminho reto e se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão. Qual foi o caminho de Balaão? A cobiça. A cobiça. Que amou o prêmio da iniquidade e foi repreendido por sua transgressão por um animal de carga mudo, falando com voz de homem, refreou a loucura do profeta. Esses homens são fontes sem água. Pedro vai usar aqui agora uma série de palavras metafóricas. São fontes sem águas, névoas empurradas pela tormenta. Para eles, a mais densa escuridão está reservada para sempre. Pois, pronunciando palavras arrogantes e vãs, seduzem as concupiscências da carne e sensualidade, os que acabam de escapar dos que vivem em erro. Prometendo-os liberdade, são eles mesmos escravos da corrupção, porque o que é vencido por alguém fica escravo de quem o venceu. Então, lá, irmã Nali, eles podem sim ser usados por Deus, mediante a sua graça comum. Agora, o fim deles é esse aqui que está revelado em 2 de Pedro. 2 de Pedro. Então, dentro do plano soberano de Deus, Deus usa sim essas pessoas, entendeu? Deus usa essas pessoas como uma espécie de teste para a sua igreja, para o seu povo. Quando a gente abre a Escritura, a gente vê isso claramente. Pega só um exemplo, Moisés e os filhos de Corá. Moisés ali propõe um teste, não é isso? Olha, vocês pegam 12 varas e coloquem aqui diante da arca. A vara que produzir gomos, rebentos de oliveira, essa é a vara que Deus escolheu, digamos assim, para pastorear você. Ele está se referindo à vocação araônica,
de Arão. Aí tudo bem, pegaram as 12 varas, a vara de Corá e de Datã e Abirão estavam lá também, porque tinha provocado ciúme neles, né? Inveja, né? Pô, Deus só fala através de ti, Moisés, mas foi quem Deus havia escolhido, pô. E eles queriam também o quê? A questão toda era proeminência. Isso. Aí tudo bem, botaram as 12 varas lá. Aí qual é a vara que floresce? A vara de Arão. E aí Moisés não tem meio termo, né? Com Moisés e o verdadeiro profeta, a gente pega as escrituras, não tem esse lance do discurso politicamente correto como é adotado na nossa cultura hoje, né? Bom, é o seguinte, vocês pegam aí os incensários de vocês e vamos fazer intercessão. Mas vocês fiquem sabendo, se em algum momento lá a terra abrir a boca e engolir vocês, e foi isso que aconteceu. Todos aqueles revoltosos, Deus abriu o chão e os tragou. Então, com isso a gente aprende qual é o ponto. Com isso nós aprendemos o quanto é pernicioso o falso ensino. Porque o falso ensino, ele não reflete o caráter de Deus. O falso ensino vai refletir o caráter de Satanás, de mentira, de engano, de inveja, de lascívia. Tudo isso, gente. É só parar para pensar um pouquinho. Nós percebemos isso. Esse é o perigo. E por isso que Deus condena severamente a questão do falso ensino e daquele de quem ensina. Porque ele não está refletindo o caráter de Cristo, está refletindo o caráter de Satanás na igreja de Deus. É simples, é só a gente pensar um pouco, tá bom? Então, mas mesmo presumindo que essas profecias tenham sido dadas por Deus, conscientemente a esses profetas, os mesmos não eram autores de livros da Bíblia. Balaão não escreveu nenhum livro, Caifás não escreveu nenhum livro, tá? E foram apenas citados pelo verdadeiro autor. Então, Moisés fez citação, que é o autor de Números, e João fez citação, que é o autor do Evangelho de João, mas Caifás e Balaão nunca escreveram livro. Assim também como Jesus, né? Jesus não escreveu livro nenhum. Mas os evangelistas que narram sinoticamente a vida, a biografia de Jesus, eles citam aquilo que Jesus falou. E o que nos preserva? Há uma discussão acerca disso, mas a gente não vai entrar nela. E o que nos preserva, o que preserva e nos assevera de que aquilo que eles registraram foi de fato o que Jesus falou? A inspiração. O relato é verdadeiro. O relato é verdadeiro, não é extensivo, tá bom? Porque João vai dizer que Jesus fez e falou muitas outras coisas que não estão escritas no livro. Tem um versículo lá em Atos 11. Mas como bem nos falou o Senhor. 11:26 parece. Mais bem-aventurado é dar que receber. Foi Jesus que falou isso? Foi Jesus que falou. Está nos evangelhos? Não está. Não está. Mas Jesus falou. E o que nos assevera como verdadeiro? A inspiração. A inspiração. Porque é a segunda premissa, né? Por que a inspiração
é confiável, verdadeira? Porque Deus não mente. Porque Deus não mente. Tá bom? Então, portanto, seus pronunciamentos estão na mesma categoria, que os poetas gregos citados pelo apóstolo Paulo, Atos 17, 1 de Coríntios 15, 33, Tito 1, 12. Tá? Então, eles não escreveram livros, mas a citação é autoritativa e é inspirada. Certo? Então, o segundo, ou seja, é o princípio profético de autoria. Então, por exemplo, há livros do Antigo Testamento que foram escritos onde a pessoa não era de fato um profeta. Não era um profeta. Mas reconhece-se nesse escrito a autoridade divina e a coerência nos seus ensinos. Esse é um critério. É o critério de coerência do que é ensinado ao longo do livro. Então, por exemplo, nós vamos pegar, não vai dar para a gente chegar hoje nesse ponto, quando nós pegamos o livro de Baruque. O livro de Baruque ensina abertamente a oração pelos mortos. Então, por que a Igreja Católica faz oração pelos mortos? Celebra a missa do 7º dia, porque encontra apoio nesse relato. Então, como ela entende que ela é mestra do cânon, posso fazer. Entendeu? Mas esse ensino de oração pelos mortos não tem apoio escriturístico ao longo da revelação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Entendeu? Então vamos lá. Qual? Não é a questão de ser um falso profeta. A questão é que o livro dele e os ensinos, eles não se harmonizam com o longo da revelação. É um livro puramente histórico. Sim. Sim. Mas essa questão, lembra que eu falei? Mas essa questão de oração, por isso que é importante entender a questão da cultura e o contexto. A cultura e o contexto. Então, Baruque, possa ser que ele esteja falando algo, essa questão de súplica pelos mortos, algo que na sua época poderia ser uma prática comum. E tanto é que esse entendimento possa ser que esteja correto, porque você vai ver asseverações de Deus no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, a não fazer isso. Sim. Lembra? Da onde Israel vai extrair isso? Vai extrair do povo egípcio. Passou 430 anos lá. Então, Levítico corrobora como que se fosse uma espécie de lavagem cerebral no povo de Deus. Levítico vai tratar isso, vai nos ensinar isso, né? Como eu, pecador, posso me relacionar com Deus Santo. Então, as normas estão ali. Exatamente.
Exato. Para que vai servir a peregrinação do deserto? Vai servir como uma espécie de detox. O povo, a igreja, vai precisar ser desintoxicada disso. Então, por que lá em Levítico vai ter uma norma em marcar o corpo? Porque isso era uma prática cananeia, que o povo de Deus conhecia, e muitos praticavam a prática de marcação no corpo. Não sabemos ali se essa espécie de marcação era tatuagem ou não, tá? Eu não posso afirmar isso, tá? Isso, não tem, bem, já respondendo logo, não tem nenhuma norma na Escritura validando ou proibindo. O ponto é esse. Para ser bíblico, o ponto é esse. Então, a gente não sabe que espécie de marcação é essa. Entendeu? Mas tem a proibição. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Por isso que eu falei que não podemos causar essa ruptura, porque senão eu não vou entender nada da Bíblia. Eu não vou entender por que o autor está falando isso. Qual a necessidade disso, dele estar falando isso, nesse momento, na história e no progresso revelacional, e qual é a relevância dessa proibição ou dessa norma para o povo de Deus. Ouviu, irmã Rosângela? Isso. Então, se eu quiser ser um bom intérprete da Bíblia, não tem jeito, tem que estudar um pouco de história e cultura. Muito. Entendeu? Então, por que Paulo, a questão do véu de 1 de Coríntios, tem um aspecto cultural ali envolvido, que eu não posso rejeitar. Entendeu? Na interpretação. Então vamos lá. O autor foi confirmado pelos atos de Deus, era o segundo princípio. O milagre é o ato de Deus para confirmar sua palavra dada por meio de seu profeta para o seu povo. Não significa que todos os profetas realizaram milagres. Porque quem foi o último profeta da dispensação profética? O último profeta foi João Batista, né? Que milagre ele fez? Nenhum. O próprio Jesus vai dizer, e João não fez nenhum milagre. João Batista não fez milagre nenhum. Mas era profeta? Sim. Escreveu algum livro? Não. Mas o que ele falou era autoritativo? Sim. Sim. Tá? Então, é o sinal para comprovar seu sermão. Se você preste bem atenção quando você for ler Atos. Deus vai confirmar o sermão profético invariavelmente com um sinal. Para quê? Para confirmar a pregação apostólica. Aí, se você não entender isso, aí você vai chegar lá no final do livro de Marcos, né? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, papapá, que a controvérsia com relação à crítica textual desse texto, né? Aí o crente de hoje, olha aqui, Senhor, o Senhor disse na tua palavra
que esses sinais hão de crer, e eu prego e não acontece nada. Eu quero ver os teus sinais, só que ele não entendeu isso aqui. Para quem Jesus está falando? Está falando para mim? Mário? Não, falou para os 11. Que enquanto eles pregassem, lá em Marcos diz isso, e cooperando com eles o Senhor com sinais. Jesus ia confirmar a pregação deles. Olha, em outras palavras, o que esses homens estão pregando é verdadeiro, e a minha prova de que é verdadeiro é esse sinal. É isso que muitos crentes contemporâneos não entendem hoje. Aí querem que os sinais, os mesmos sinais da época apostólica, que no meu entendimento ficaram restritos à era apostólica, continue hoje. Eu sei que não há uniformidade nesse pensamento, mas eu não sou continuista. Até mesmo essa questão de os termos, né? Tanto o continuismo quanto o cessacionismo não são termos que nós encontramos nas Escrituras, nós deduzimos da Escritura. E eu já ensinei isso aqui, que o teólogo, ele não trabalha só com aquilo que aparece na Escritura. O teólogo, ele faz sua teologia também via deduções. Então, nós deduzimos essa questão tanto do continuismo quanto do cessacionismo, nós deduzimos da revelação, da Escritura. Agora, a questão é que, tanto eu entendo que nós devemos submeter os termos, tanto o cessacionismo quanto o continuismo, à Escritura, à revelação. Mas vamos lá. Então, o milagre era para confirmar sua mensagem. Então, nem toda revelação profética foi confirmada por um milagre específico. Há várias outras maneiras de determinar a autenticidade de um suposto profeta. Então, se havia dúvidas sobre suas credenciais proféticas, isso seria determinado pela confirmação divina, como realmente aconteceu em várias ocasiões nas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo 4, Moisés vai fazer uma pergunta para Deus. Senhor, e quando eu chegar lá e eles me perguntarem, quem foi quem te enviou? O que eu vou dizer para eles? Aí Deus vai dizer, você fala para eles que o eu sou me enviou a voz. Então, quando Moisés falasse isso, a comunidade pactual iria saber quem é esse eu sou. Era o próprio Deus. Mas Deus não se limita aí. Aí o que Deus vai... Deus vai conferir a Moisés poderes miraculosos. Poderes miraculosos. Então, todos aqueles sinais que Moisés opera, a verdade é que Deus opera através de Moisés, qual era o objetivo? Confirmação da palavra profética, que Moisés era o verdadeiro profeta, levantado por Deus. Moisés era uma sombra, né, do libertador futuro, mas se eles não acreditassem naquele libertador que estava ali na história diante deles, no caso Moisés, eles não poderiam crer no libertador futuro, que é Cristo. Tanto é que Jesus, lá em João 8, vai interpelar os fariseus. Se vocês tivessem crido em Moisés, que era o profeta levantado por Deus, vocês também creriam em mim, que eu também sou profeta e fui levantado por Deus. E Moisés falou a meu respeito. Jesus vai dizer, Deuteronômio 18. A irmã ia perguntar? Todos os profetas
apontam para Cristo. Eles são caricaturas do profeta maior. Tá? Porque Moisés diz, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 18, o Senhor teu Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E Moisés ainda vai dizer mais, a ele ouçam. Aquele que ouvir será salvo, aquele que não ouvir vai ser destruído. Então apontava para Cristo. Tá? Vamos lá. Então, havia profetas verdadeiros e falsos, irmã ali. Olha aí Mateus 17:15. Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos sinais. Em teu nome expulsamos demônios. Aí o que Jesus vai dizer nessa passagem? Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Esse conhecer, ele está ligado à vida relacional. Vocês nunca pertenceram a mim. Vocês nunca se relacionaram comigo. Eu nunca tive comunhão com vocês. Mas foram usados por Deus? Sim, foram. Graça comum, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Ele é o soberano. O compromisso dele está com a sua palavra. Palavra, não com o meio que a comunica. Tá? Logo, era necessária a confirmação divina dos verdadeiros. Moisés recebeu poderes miraculosos para comprovar seu chamado. Os milagres e sinais que Deus realizou por meio de Jesus lhe conferiram autoridade. Nem Jesus escapou desse critério. Nem Jesus. Jesus, como profeta, havia sim a necessidade de Deus conferir o que Jesus falava, mediante sinais também. Mediante sinais. Só que Jesus é Deus, é o próprio Deus, encarnado. Então, nessa confirmação dessa autoridade e desses poderes, Jesus vai fazer coisas que outros profetas não fizeram, como, por exemplo, exercer controle sobre a natureza, andar sobre o mar, repreender os ventos. Quem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. É Deus. Não sei se os irmãos lembram, mas eu já preguei essa passagem aqui na igreja. É Deus. Coisa que nenhum profeta do Antigo Testamento fez. Ele vai ressuscitar mortos, Elias fez, Eliseu fez também. Ele vai restaurar vista a cegos, a mudos, a leprosos, e por aí vai. Então isso vai confirmar que Jesus é um profeta enviado de Deus para o seu povo, tá? Semelhante também os apóstolos. Hebreus 2:4 está muito claro aí. Vamos ler essa passagem, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 2, olha o verso de número 4. Testificando Deus juntamente com eles, ou seja, a pregação. O versículo 3 e 4 para você entender, tá bom? Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Esta, havendo começado a ser anunciada por meio do Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram.
Ele está falando aqui dos apóstolos. Testificando Deus juntamente com ele por sinais, prodígios, diversos milagres e dons distribuídos pelo Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, a pregação apostólica também foi confirmada com esses poderes e sinais e com dons distribuídos pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade. Tá bom? Então, era necessário que a pregação apostólica fosse confirmada mediante sinais, prodígios, maravilhas, para que os ouvintes entendessem que aqueles homens, de fato, foram levantados por Deus para a edificação da sua igreja e a proclamação do Evangelho. Isso não se aplica mais hoje. Não se aplica hoje. O continuista, né? Então, hoje não há mais a necessidade de eu pregar o Evangelho e Deus operar sinais. E por que não há necessidade? Porque a igreja já foi estabelecida. Não é isso que Paulo vai nos ensinar? Em Efésios 2, já foi estabelecida, ela já foi edificada sobre o fundamento. O fundamento é Cristo, a pedra de esquina é Cristo. E o que os pastores mestres, né? Os profetas fazem? Eles edificaram a igreja sobre esse fundamento, Cristo. Então a igreja já está estabelecida. Raciocínio lógico, se nós formos elaborar uma premissa, logo, não há necessidade da pregação hoje ser precedida de prodígios de sinais para confirmar ou não aquilo que eu falo. Porque a igreja já está estabelecida. Primeiro século, não. Ela está sendo. Século 21, já está. Então não precisa. O pensamento, o entendimento bíblico é esse. Tá bom? Então, o terceiro princípio, a gente para por aqui, tá bom? Apenas os contemporâneos imediatos tiveram acesso à confirmação sobrenatural da mensagem profética. Outros crentes em lugares distantes e em épocas posteriores dependiam. Um deles era o de outros testes. Um deles era o de autenticidade do livro, isto é, o livro diz a verdade sobre Deus e seu mundo conforme outras revelações. Então, por exemplo, eu pego um livro canônico e um não canônico e vou ver os relatos que esses livros trazem no aspecto da criação. Então, tem livro apócrifo que vai dizer que Deus criou o mundo de matéria já existente. Mas o que Gênesis nos diz? Gênesis nos diz, e Hebreus vai confirmar isso, dizendo que entendemos, Hebreus 11, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível passou a existir do invisível. Então, dentro da teologia, nós chamamos isso, é um conceito que não é um conceito revelado, mas lembra, o teólogo não trabalha, não constrói essa teologia só mediante aquilo que está revelado ou não, aparece na Bíblia ou não. Nós também trabalhamos com conceitos que deduzimos da Escritura, né? E uma dedução é justamente essa, a criação ex
nihilo. Do nada, ou seja, lembra lá a questão do Fiat, não a marca de carro, né? Do comando? Deus deu o comando, né? Haja luz e houve luz. E houve luz. Tá bom? Então, os escritos tinham que ser comparados. Comparados. Tá bom? Então, nenhum livro com afirmações falsas pode ser palavra de Deus. Deuteronômio 18, 20 a 22. Esse tipo de castigo garantiria que não haveria nenhuma ação semelhante por parte daquele profeta e dava a outros profetas a hesitação antes de dizer assim diz o Senhor. Ou seja, o falso profeta no Antigo Testamento, ele tinha que ser o quê? Morto, apredejado. Isso era uma norma. E por que Deus instituiu isso? Justamente para preservar a pureza do seu ensino no meio do seu povo. Porque nós não fazemos a dimensão total dessa gravidade no aspecto da mentira e do falso ensino, mas Deus sabe. Deus sabe. Nós somos muito infantis, né? Na grande maioria, quanto a esse particular. Sim, a Lívia vai dar um aviso. Irmãos, eu gostaria de pedir que vocês nos ajudem preenchendo o formulário que está nos grupos, só para avaliar a nossa escola bíblica. Então, vocês podem colocar sugestões, críticas, tá bom? Para a gente melhorar. Obrigada, só isso. Para você que está em casa, preencha lá o formulário que já foi publicado de avaliação da escola bíblica, tá bom? E reenvie preenche o formulário e reenvie lá no link que está disponível. Então, como eu falei, nós somos muito infantis nesse critério. Então, nós pensamos que um erro pequeno não vai causar e nem vai tomar grandes proporções, mas isso é um engano. Vai sim. O que Jesus disse? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa. Jesus não está dizendo, vai levedar só 50%. Não, ele está dizendo, vai levedar tudo. Vai levedar tudo. Tá? Então, a verdade por si só não torna um livro canônico. Esse é mais um teste de não autenticidade de um livro de que canonicidade. É um teste negativo que poderia eliminar livros do cânon. Os crentes de Bereia usavam esse princípio quando examinavam as Escrituras para ver se os ensinamentos de Paulo eram verdadeiros. Então, é um outro critério. Não, ele está falando a verdade, então o livro é canônico. Não, não é bem assim. Os bereanos estão ouvindo o que Paulo está ensinando, mas eles estão conferindo para ver se o ensino é coerente com o que ele já tem na mão. Porque a pregação apostólica é totalmente baseada no Antigo Testamento e não no Novo. O Novo não existe ainda. O Novo não existe. O que eles têm é o relato biográfico de Jesus Cristo. Mas qual é a Bíblia que os apóstolos têm na mão? O Antigo Testamento. É a Bíblia deles. Você já prestou atenção nisso? É a Bíblia que eles pregam. É o Antigo Testamento. Lembra lá? Por isso que eu falei que a gente não pode causar rupturas. Eles não rompem com isso. Porque eles entendem que Cristo está lá. Cristo está no Antigo. Tanto é que eles sempre vão estar fazendo asseverações ao Antigo, se reportando ao Antigo, retornando ao Antigo.
A criação está no Antigo, Deus está no Antigo. A salvação está no Antigo. O Espírito Santo está no Antigo. Está tudo no Antigo. É a Bíblia que eles têm, é a Bíblia que eles pregam, é o Antigo Testamento. É isso que eles estão ensinando para a igreja, tá bom? Então, se a pregação do apóstolo não concordasse com o ensino do cânon do Antigo Testamento, não poderia ser de Deus. Isso era um critério. Essa mensagem diz a verdade sobre Deus? E como é que eles vão chegar a esse critério? Olhando para o passado. Olhando para o que eles já têm. No caso, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Tá bom? Então a gente para por aqui hoje. No próximo domingo, nós retomamos os nossos ensinos. A nossa aula, para você que ainda vai assistir, juntamente com a lista de frequência, vai ficar disponível até amanhã, tá bom? Segunda-feira. Então você vai ter o restante da tarde de hoje, mais o dia e a noite de amanhã, de segunda, para assistir a aula e confirmar a sua presença lá na nossa lista que está disponível no nosso grupo, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom almoço e Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma breve oração e assim nós estaremos despedidos.